O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e estimados filhos e filhas, na celebração de todo o ano litúrgico, durante o decurso de todos os anos, duas celebrações ganham destaque, que é a celebração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e a celebração da Páscoa. Mas para que a Páscoa pudesse de fato acontecer, primeiro Deus teve que preparar todo o caminho para que Ele pudesse se comunicar, para que Ele pudesse se fazer conhecer. E a maneira como Deus pensou e agiu para que isso pudesse acontecer foi se fazer homem e habitar no meio de nós. Foi assumir a carne do ser humano que Ele mesmo, no início de tudo, criou a sua imagem e semelhança. Para algumas denominações religiosas, enfim, é um absurdo pensar Deus renunciando à sua glória, não à sua divindade, para se fazer criatura da criatura que Ele mesmo criou. Para alguns, as pessoas têm a ideia de que o Deus cristão não é um Deus fraco, não é um Deus poderoso, ou para alguns grupos, um Deus que perdeu o juízo. Mas não é nada disso. Deus, em primeiro lugar, assumindo a condição de ser humano, assumindo a carne que nós fomos criados, em primeiro lugar, é para poder mostrar a dignidade que o ser humano tem aos olhos de Deus. E não é apenas uma dignidade de uma criatura que tem uma importância,
Mas a encarnação de Jesus é para poder mostrar de todas as formas possíveis o quanto Deus nos ama, o quanto Deus realmente se importa com cada um de nós e o quanto Deus realmente quer estar próximo de nós. E Jesus, o Verbo, Deus, só pôde se encarnar por qual motivo? Por conta de que o ser humano, na origem de tudo, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, era para poder viver junto de Deus. Mas só que, abaixa um pouquinho o som, por favor. Obrigado. Quando Deus se encarnou de fato e assumiu a condição de ser humano, é para poder mostrar que no início de tudo, antes do pecado, o ser humano não foi criado para o erro. O ser humano não foi criado para o mal. O ser humano foi criado para viver na graça. O ser humano foi criado para poder viver bem. O ser humano foi criado, inclusive, também para poder cuidar de tudo aquilo que foi criado por Deus, que nós chamamos de mundo. Então, a encarnação de Jesus é para poder reafirmar que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e nem o pecado fez com que Deus desistisse do ser humano, nem o pecado fez com que Deus se afastasse do ser humano. E essa é uma das grandes lições que nós vamos ter na encarnação. E aí, o que nós precisamos também, de fato, entender de uma vez por todas, que tem hora que eu vejo as pessoas dando muito mais atenção, preocupação, enfim, com o pecado, como se o pecado fosse inerente a nós, ou como se nós não tivéssemos qualquer tipo de escolha, porque somos como se fôssemos forçados a fazer o mal. E Deus, na encarnação de Jesus, nos mostrou algo totalmente diferente. Na primeira leitura tirada no livro do profeta Isaías, logo no primeiro versículo é dito: o povo que andava na escuridão. Isaías usa aqui o verbo no passado, para poder dizer que a escuridão não faz parte mais de nós, porque a luz de Cristo iluminou a nossa vida, iluminou toda a humanidade. Há um tempo atrás, no atendimento, teve uma pessoa que virou para mim e disse o seguinte: padre, o senhor fala na missa que a gente peca porque quer, porque deseja, mas isso é mentira, porque se fosse verdade a gente se entregaria e viveria entregue ao pecado. Aí eu pedi desculpa e eu falei: quem está mentindo e está mentindo para si mesmo é você, porque isso não é verdade. E é que é muito fácil terceirizar toda a nossa culpa. É fácil dizer: eu pequei porque fui tentado, eu pequei porque o espírito do mal me impulsionou ou me forçou
eu pequei porque o demônio tenta a todos. Gente, a tentação que nós falamos nada mais é do que situações que nos são apresentadas, que nos são postas diante de nós. Se nós caímos ou não foi porque a tentação obrigou, não foi porque o espírito do mal forçou, foi porque a gente permitiu, foi porque a pessoa quis, foi porque a pessoa desejou. Ninguém faz nada o que não quer, ninguém faz nada de maneira forçada. Por quê? Se a tentação nos forçasse, ou simplesmente o espírito do demônio tivesse realmente essa força totalmente sobre nós, então não tem liberdade. Então, se não tem liberdade, não tem pecado. Se não tem liberdade, não tem pecado, então não tem problema continuar por esse caminho. E é isso que as pessoas querem ouvir. É isso que as pessoas desejam que aconteça. E aqui eu sinto informar, mas nós precisamos exorcizar esse tipo de pensamento do nosso coração, porque é mentira. É claro que se a pessoa opta só pelo pecado, só faz o mal, é claro que aí sim a pessoa vai ficar mais propensa a cometer um erro, a cometer um delito e a ceder à tentação. Nós, como cristãos batizados, que na encarnação Jesus nos ensinou que nós nascemos para a graça, nós precisamos evitar esses tipos de situações e realmente aprender a escolher bem, aprender a escolher, a querer viver próximo de Deus, em comunhão com Deus. E isso ninguém pode fazer no nosso lugar, isso ninguém pode nos forçar. Isso é uma decisão pessoal, e aí sim nós permitimos que Deus comece a agir em nós e aí mostrar através da luz do Cristo que ilumina a nossa vida aqueles pontos de escuridão que nós precisamos deixar, que nós precisamos lutar para abandonar. Eu já disse isso em várias e várias vezes em outras situações, mas repito só para que a gente entenda. De maneira particular, eu abomino, eu detesto aquela expressão pecado de estimação. Isso é um absurdo sair da boca de qualquer cristão ou qualquer cristão acreditar nessa conversa furada. Não existe pecado de estimação. O que existe é pecado que a gente não quer deixar. O que existe são situações que nós sabemos que não são certas, que nós não queremos abandonar. E para que a gente consiga se libertar de tais situações e de tais amarras, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter a humildade de reconhecer até mesmo os nossos erros, para que aí sim, com a luz do Cristo que ilumina a escuridão que possa estar no nosso coração, conseguir se livrando dessas situações pecaminosas, dessas situações ruins que nos afastam de Deus e da sua graça. Mas isso precisa partir de nós. Isso é decisão pessoal. E não querer ficar justificando
como pobres coitados, como os coitadinhos e coitadinhas, de que eu peco porque sou forçado, eu peco porque a tentação me força, ou coisas do tipo. Desculpe a expressão, mas passou da hora de todos nós aqui, sem exceção, que tem esse tipo de pensamento, criar a devida vergonha na cara e assumir a responsabilidade das suas atitudes. Eu escolhi mal mesmo. Eu escolhi estar próximo de Deus, eu escolhi estar próximo de Deus. Quando alguém na orientação, em qualquer outro momento, vira para mim e fala: ah, padre, eu não tive escolha, já é outro pecado porque está mentindo. Teve escolha sim, teve opção sim, mas preferiu ir pelo caminho mais fácil, ou preferiu simplesmente deixar que o orgulho falasse muito mais alto. Ainda na primeira leitura, é dito que o príncipe da paz, aquele que viria em nome do Senhor, teria um reinado que iria se consolidar. E aqui, mais uma coisa que eu sempre digo, mas preciso reforçar: o reino de Deus não está para acontecer. O reino de Deus não vai acontecer. Por quê? Porque o reino de Deus já acontece. O reinado de Deus teve início na encarnação de Jesus Cristo. Então, nós já vivemos o reino de Deus. E mesmo com todas as críticas, mesmo com pessoas tentando desvirtuar até mesmo a nossa doutrina, colocando em xeque os nossos dogmas, as nossas verdades de fé, a fé que nós temos em Deus, mesmo com tudo isso, o reino de Deus permanece, o reino de Deus continua a acontecer, com aqueles que entenderam qual é a sua missão e abraçaram a sua vocação. E como que o reino de Deus acontece? Simplesmente com cada batizado vivendo a sua vocação primeira, que é a vocação à santidade. Vocação à santidade nada mais é do que pensar e agir como Deus. E aqui, cada um aqui tem a sua história, a sua luta, para poder viver a sua vida de santidade. E assim, tem hora que eu vejo as pessoas muito presas simplesmente à vida de santidade dos santos, daqueles que já estão na glória de Deus. É claro, os nossos santos de devoção é uma fonte de inspiração, e para poder dizer, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir. E não é imitar simplesmente o que eles fizeram, mas entender como Deus hoje quer que você e eu sejamos santos. Quer como você e eu, na particularidade da nossa vida, que deseja como nós queremos ser santos, como nós devemos agir e pensar. Eu sempre digo, no ambiente de trabalho, seja ele qual for, desde o operário ali na linha de produção de fábrica, até aqueles que têm as mais variadas formações acadêmicas. O seu trabalho não é apenas para poder ganhar dinheiro, mas é ser presença de Deus, luz do Cristo, que hoje nós celebramos que nasceu no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar e nas nossas mais variadas relações. E aqui ainda Isaías vem falar que Deus tem um amor zeloso, e realmente
Deus se preocupa com cada um de nós. Nós que infelizmente somos ingratos, nós que infelizmente só sabemos reclamar das coisas, que nada tá bom, que nada saiu da forma que nós gostaríamos, que não sei quem fez algo contra nós, por que Deus assim fez, por que Deus assim permitiu, e a ladainha vai longe. Gente, esse tipo de pensamento, eu digo que é pecado, por quê? Porque é um coração ingrato, um coração birrento que está sendo ingrato a Deus. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos para a nossa missão. E qual é a nossa missão? A vocação, a vida, a santidade. E cuidado, porque tem hora que as pessoas começam a pedir simplesmente coisas supérfluas, que não vão acrescentar em nada a nós, e aí é claro que Deus não vai atender, é claro que Deus não vai escutar, e é claro que Deus não vai fazer, porque tem gente que chega ao absurdo, achar que Deus vai cometer um pecado só para poder realizar um capricho pessoal, que Deus vai fazer algo de mal só por conta da nossa birra. Continue berrando, continue sendo birrento, porque Deus não vai fazer nada que não seja o melhor para nós, que não seja o melhor tanto para você quanto para mim. E aí, na carta a Tito, eu só quero ficar com o último versículo, que diz que nós devemos nos dedicar na prática de fazer o bem. O fazer o bem não é nada mais, nada menos que a nossa obrigação. Aí tem gente que usa como moeda de barganha com Deus, de troca, para poder, entre aspas, pensar que Deus não vai se importar se eu fizer isso, porque olha o tanto de coisa boa que eu fiz. Falo isso porque quantas vezes, e isso eu falo na preparação para quem vai se confessar comigo, a pessoa na confissão fala de tudo, menos do pecado. Aí a pessoa começa: padre, eu vou à missa, eu rezo o terço, eu busco ajudar as pessoas, eu busco não ter mágoa de ninguém, eu tento ser um bom pai, uma boa mãe de família, eu tento respeitar os meus pais, os meus irmãos, no trabalho não tenho problema com ninguém. Gente, louvado seja Deus por tudo isso, mas ninguém vai ganhar uma estrelinha, porque isso não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação como cristãos. E não é só porque nós fazemos o bem, fazemos aquilo que nos cabe, que simplesmente Deus vai fazer vista grossa para o nosso erro, para o nosso pecado, ou para a escuridão que nós permitimos que entre no nosso coração. Porque mesmo com todo o bem que foi praticado, se a pessoa insistir em uma situação de pecado mortal, não se arrepender e viver com isso o resto da vida, a pessoa pode perder a eternidade com tudo que fez de bom, mas perde a eternidade porque não deixou aquele pecado ou aqueles pecados. E aí não vai adiantar brigar, reclamar com Deus, porque Deus sempre foi muito claro, desde o início, como que Ele gostaria que nós vivêssemos a nossa vida, como que nós devemos agir, o caminho que nós devemos tomar e aquilo que nós deveríamos renunciar com todas as nossas forças. E fazer o bem independente se vamos receber elogios ou não. Fazer o bem independente
se vamos receber algo em troca. Fazer o bem independente do nosso julgamento. E tem hora que a gente pensa, aqueles que merecem e aqueles que não merecem. Aqueles que nós temos afinidade e aqueles que nós não gostamos tanto. Não, para Deus não existe distinção. Fazer o bem a todos. E Jesus ainda nos evangelhos vai chamar a atenção sobre fazer o bem aos inimigos ou perdoar os inimigos, porque é preceito evangélico que as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Ah, padre, mas é difícil perdoar, é difícil abrir mão desse sentimento. Primeiro, se decida, queira, peça a Deus a graça, porque Deus realmente vai nos ajudar a libertar o nosso coração desse tipo de entulho. E aí, no Evangelho da Celebração, que conclui também toda essa nossa reflexão, nós temos José, Maria, o burrinho, e José e Maria que sobem até Belém para poder cumprir a profecia de onde o Filho de Deus deveria nascer. Nós falamos aqui de Jesus. O que o profeta Isaías vem falar de Jesus? Que ele é conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, príncipe da paz. Conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, príncipe da paz. Veja só quem é Jesus e onde Jesus nasceu. Aonde Jesus foi posto. Não tinha lugar na hospedaria. Maria e José foram para o estábulo e lá Jesus nasceu. E lá, naquela situação, o anjo anuncia aos pastores que naquele momento a luz nasceu. Naquele momento, o Filho de Deus. Primeiro, os pastores aqui nesse contexto, no tempo de Jesus, por incrível que pareça, não eram homens bem vistos. Eram homens considerados brutos, homens que muitas vezes só queriam vários empregos só para poder ter dinheiro. Pessoas nem gostavam de chegar muito perto por conta do odor, enfim. E é para esses homens que a estrela brilha. É para esses homens que o anjo anuncia que o Salvador nasceu. Se nós temos esse exemplo de Deus, quem somos nós? Mas me desculpe, quem é você para poder dizer quem merece ou não estar próximo de Deus? Quem é você para poder dizer que a pessoa não tem mais jeito? Quem é você para dizer que a pessoa é caso perdido? Quem é você para poder dizer quem merece estar no céu ou quem merece estar no inferno? Olha só a quem em primeiro lugar foi anunciado o nascimento de Jesus. Então é hora de descer do salto, sair da nossa prepotência e agir definitivamente como cristãos. Aqueles que estendem a mão e ajudam aqueles que precisam de nós de alguma forma. O rei nasce no estábulo. O rei nasce nessa simplicidade. E aí nós vamos ver pessoas brigando uma entre as outras para poder saber quem é melhor, para poder saber quem tem mais poder. Pessoas que simplesmente querem locais de destaque ou que pensam que merecem locais de destaque. Pessoas que pensam que merecem
os aplausos. Gente, vejam como o Filho de Deus nasceu. E quando eu falo de gente brigando uma para ver quem é mais e menos, enfim, não é simplesmente no mundo lá fora, mas é no nosso meio. Aqui é no nosso meio, como igreja, como comunidade, como paróquia, seja aqui ou qualquer outra. É triste de poder ver as pessoas que simplesmente querem cargos para poder serem reconhecidas. Pessoas que não têm a humildade de serem corrigidas. E quando são corrigidas parece que o mundo acabou. Pessoas que agem com birra e prejudicam momentos celebrativos. Prejudicam momentos dentro da vida de comunidade, criando rixas e rivalidades sem sentido algum, tomando parte de histórias que nem conhece, que nem sabe e que só ouviu falar. E aí julga padre, diácono, seminarista, agente de pastoral, não sei na onde, sem saber os dois lados da história. E aí começa o levante de falso testemunho, aí começa o levante das malditas fofocas, que a pessoa pensa, não tem problema sim, por conta dessa fofoca você pode ir para o inferno. Se ninguém disse isso para você, estou dizendo com todas as letras. Porque levantar falso testemunho não é agir conforme a vontade de Deus, não é ser sinal de luz na terra. E nós precisamos realmente ter essa consciência. Se nós estamos aqui nas nossas mais diversas pastorais, movimentos, ou quem só vem nas missas, não tem problema. Mas nós precisamos agir conforme Deus pediu, conforme Deus ditou, na forma como Deus quis, ou melhor dizendo, na forma como Deus deu o exemplo. Se Deus deu o exemplo, não venha reclamar que não consegue porque é má vontade, não consegue porque não quer. Deus nos deu o exemplo. Nós deveríamos ser reconhecidos pela capacidade de ajudar uns aos outros, de se preocupar uns com os outros, a humildade de acolher qualquer tipo de correção. Se fizermos algo de errado, seremos corrigidos, aprendemos e vida que segue. Não é o fim do mundo. Então, que na celebração do nascimento de Jesus no dia de hoje, realmente nós possamos ser esse anúncio do Cristo, do Deus que se fez homem, que se encarnou para poder nos unir novamente a Ele e dizer: nós não fomos criados para o pecado, fomos criados para a graça. E que cada um aqui, na sua vida, na sua particularidade, possa fazer a diferença no local onde você está, sendo esse sinal, essa presença, esse cuidado, esse sinal do Deus zeloso a todos aqueles que precisarem. Que Deus realmente nos abençoe, que seja um feliz e santo Natal a todos, especialmente rezando por aqueles que ou perderam entes queridos há pouco tempo, ou aqueles que infelizmente não terão quase nada ou nada nas suas ceias, pedindo que Deus olhe por cada uma dessas pessoas e que nós também possamos rezar por elas e lembrar o porquê dessa data, o que nós celebramos, porque é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.